Invocador Supremo Capítulo 180 Usuários de Trovão e Telecinese vs um Demônio Duros 5 O poder do General Infernal da Resiliência começou a se multiplicar. Ele deixou os espectros da gula malditos se fundirem com ele e usarem sua própria alma como combustível. Quando eles começaram a devorá-la, seu poder começou a se multiplicar e seu corpo mudou, ficando maior e mais musculoso. Uma aura de escuridão emanava de seu corpo enquanto sua armadura de concha crescia novamente em seu corpo, tornando-se maior e mais dura também. Uma poderosa aura tirânica de escuridão e energia infernal surgiu do corpo do General Infernal da Resiliência. Seus olhos piscando com uma luz vermelho carmesim enquanto seu tamanho agora ultrapassava mais de 20 metros. Que tipo de monstro aterrorizante é esse? Seu poder foi trazido de volta, e sua aura emanava o poder de devoração e gula dentro dela. Seu machado e massa também se tornaram enormes, cada um com mais de 4 metros de tamanho. Toda sua aura distorcia a cena ao seu redor, era como se o espaço ao seu redor tivesse se tornado mais denso. Ana, Vudia, Ervas e Irubas ficaram procurando por uma fração de segundo. Eu não vou perder para você, mera convocação. Rugiu o General Infernal da Resiliência, enquanto balançava suas armas, liberando uma poderosa onda de choque de escuridão em todos os lugares. Trum. Ana e Vudia foram protegidas pelos gêmeos Ervas enquanto fundiam seu poder telecinético e formavam uma grande barreira, mas a barreira se quebrou várias vezes, pois eles tinham que conjurá-la constantemente. Crash. L. Aumentou seu poder exponencialmente. Podemos derrotá-lo em tal estado? Perguntou Ervas. Existe uma maneira, temos que apenas chegar ao seu próprio tamanho e socá-lo. Disse Ana. De fato, sua alma está sendo devorada por seu próprio poder, não é como se esse poder durasse muito. Disse Irubas. E o que você tem em mente? Perguntou Ervas. Nós vamos. Ana e Irubas olharam para Vudia, enquanto a adorável fada Ciclope sorria descaradamente. Acho que é hora de usar meu trunfo. Saia, Eldorado. Choque. Um tremor repentino trovejou na frente do General Infernal da Resiliência, quando ele viu com seus olhos vermelhos cintilantes quando um enorme gigante feito de ouro apareceu. Assemelhava-se a um golem de aparência muito comum, como se fosse feito de tijolos dourados com 2 braços pesados parecendo pilares gigantes. Sua cabeça parecia um grande templo, com uma luz dourada piscando vindo de dentro da escuridão. Eldorado era um golem especial projetado por Vudia através de sua habilidade de mesmo nome. Em sua história original, ela usou essa entidade poderosa para lutar contra as muitas ameaças que se apresentavam diante dela e de sua mãe, tirânica, resultando em um caos completo enquanto ela devastava tudo com ela. O enorme golem Mesh tinha mais de 24 metros, ainda maior que o General Infernal da Resiliência transformado. Uma aura de luz trovejante e essência dourada emergiu dele, sua presença tirânica era avassaladora e forte. As 4 invocações estavam dentro dele, ou bem, eles foram transportados para dentro dele no momento em que a fofa Vudia convocou golem gigante do nada. Ela conseguiu essa habilidade há algum tempo e usou algumas vezes em batalhas, mas fez melhorias no mecanismo gigante através da adição de vários materiais mágicos colhidos de itens descartados. E isso é. Até o General Infernal da Resiliência ficou em choque. Ele olhou para as gloriosas cores douradas e a aura de Eldorado e não pôde deixar de se afastar um pouco. Era, simplesmente, tão poderoso. Vudia usou essa habilidade e conectou sua origem de invocação a ela, juntamente com a origem de invocação de Ana, Ervas e Irubas. Nós estamos conectados a ele? Perguntou Ana. Sim. Invocar origens é como a alma de nós invocar também faz parte das almas de nosso mestre. Eldorado tem o poder de se conectar a almas ou invocar origens de qualquer um que o monte. Assim, todos podemos compartilhar nosso poder juntos e torná-lo ainda mais forte. Mas a capacidade máxima a partir de agora é de 3 passageiros extras, ou seja, vocês 3. Disse Vudia. Vudia revelou um poder interior repentino dentro de sua habilidade que as outras invocações desconheciam. Parece que eles foram capazes de melhorar o golem colocando seu próprio poder nele. Isso poderia significar que o golem poderia usar suas habilidades. A resposta rapidamente veio na frente deles sem a convocação ter pedido antes, pois o enorme golem dourado gerou um enorme machado feito de material metálico dourado, trovejando com eletricidade. O golem começou a se mover sem parar em direção ao General Infernal da Resiliência, voando pelos céus enquanto se envolvia no poder do trovão.
Telecinese e muitos espíritos já infundidos na convocação. Fleast. A convocação rapidamente assentiu em silêncio, sabendo o que eles tinham que fazer como se instintivamente. Eles se moveram em um ritmo rápido pelos seus enquanto o general infernal da resiliência reunia determinação e começava a liberar seu verdadeiro poder. Várias mandíbulas espectrais emergiram em sua aura e disparou raios de escuridão contra eles. Choque. 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 No entanto, Eldorado levantou seu machado e começou a interceptar todos com incrível velocidade e precisão, apesar de seu tamanho enorme. Ana sentiu sua mente conectada ao enorme golem. Seus pensamentos, técnicas e maneira de lutar foram compartilhados nele. Ela moveu seus braços mentalmente e usou técnicas de machado com seus meros pensamentos, enquanto o golem se movia de acordo com a sua vontade. Ha! O general infernal da resiliência rugiu, enquanto investia contra o golem com todas as suas forças, parecendo um meteoro das trevas. Claskist. No entanto, Eldorado interceptou e começou a socá-lo várias vezes com sua arma dourada e sua poderosa aura trovejante. O general infernal da resiliência continuou a atacá-lo com suas armas enquanto o golem usava seu machado. Os dois se enfrentaram em uma batalha explosiva de tremendas proporções. Estrondo. 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 Os sons estrondosos das armas gigantes batendo umas nas outras eram tão altos que parecia que estavam prestes a dividir os céus ao meio. No entanto, quando o general infernal da resiliência começou a dominar, lentamente Eldorado, o peito do golem se abriu de repente, quando um canhão gigantesco apareceu, lançando poder espiritual e outros elementos em um raio, e o impactando diretamente com ele. Boom! Invocador Supremo capítulo 181, uma morte dolorosa e a nova determinação de Gustavo Ohm. O general infernal da resiliência recebeu um poderoso canhão elemental e espiritual direto em seu peito. E para começar, ele também veio carregado com telekinesis e energia, rompendo sua armadura e quebrando tudo. G.H. O general infernal da resiliência olhou com horror quando seu peito foi subitamente perfurado por este poderoso raio impactante. Sua carne queimada enquanto o raio perfurou facilmente seu corpo, deixando um buraco gigante no meio de seu torso. Seu núcleo infernal foi quebrado em pedaços. Seus olhos piscaram quando sua consciência começou a escurecer. Suas memórias surgiram em sua mente quando ele começou a se lembrar de seu povo e da tirania contra a qual ele os havia protegido. A família dele. Nem mesmo tristeza por sua própria morte, mas tristeza por nunca mais poder vê-los, nem poder protegê-los. O general infernal da resiliência olhou para o olho dourado do golem. A convocação dentro de repente silenciou. Ah! Por favor. Proteja. O que eu deixei para trás. Seus olhos se fecharam de repente, quando ele morreu. Sua consciência mergulhou na escuridão eterna, pois dentro da escuridão surgiram bolhas de memórias. Zadum. Zadum. A voz de uma garotinha o chamou dentro de tais memórias. Enquanto o general infernal da resiliência olhava para a garotinha órfã demônio. Sua pele estava vermelha e seus olhos de cor laranja ardente, pequenos minérios cresciam ao redor de sua pele. Sim. Você vai se tornar um general infernal? Eu tenho que. É para proteger todos vocês. Mas você vai nos deixar depois disso. Zadum agarrou seus punhos. Seu corpo grande era talvez 5 vezes o tamanho da menina, mas suas palavras realmente o impactaram. Eu vou voltar. Não morra. A garota murmurou, enquanto o abraçava. Eu não vou. Eu vou voltar para você e todos. Eu sou seu irmão mais velho, afinal. A consciência de Zadum começou a desaparecer. Seus últimos pensamentos estavam cheios de arrependimento. E suas últimas palavras estavam se mantendo em uma ilusão sobre a empatia que completos estranhos podem sentir por ele. Sinto muito. Ele pensou, enquanto se desvanecia no nada. Um sentimento agridoce envolveu as 4 convocações. O que eles pensavam ser um demônio malfeitor comum não era realmente assim. Ele não era um inimigo. Então por quê? Por que ele pediria a eles para proteger o que ele deixou para trás? Seu corpo sem vida repousava sobre Eldorado, imóvel. Eles desceram lentamente no chão e colocaram seu corpo para descansar sobre o chão, seu tamanho lentamente voltando ao normal. Sua alma também se foi, seu poder devorou tudo. Itens lentamente começaram a surgir ao seu redor, mas isso só piorou as coisas. Fizemos a coisa certa? Perguntou Vudia.
porque ele nos pediu para proteger o que ele deixou para trás. Não somos seus inimigos? Perguntou Ervas. Eu não entendo. Murmurou Erubas. Eu não sei porquê, mas... Quando ele olhou para nós assim, eu senti um pouco de suas emoções. Tanto arrependimento. Talvez. Ele estava agarrando qualquer esperança que ele tinha de nossa simpatia sobre suas circunstâncias. Disse Ana. Para proteger o que ele deixou para trás. A alma dele também se foi. O mestre também não pode perguntar isso à alma dele, disse Ervas. Vudia olhou para o bravo demônio que ela lutou. Seu coração se sentiu um pouco duvidoso de suas próprias ações. Mas no fundo, eles sabiam que faziam o que tinham que fazer para proteger seu próprio mundo, o mundo de seu mestre. Gustavo olhou a cena de longe, seus olhos pareciam inexpressivos. Ele parece tê-lo ouvido, e até mesmo visto sua alma desaparecer lentamente, suas últimas palavras também em sua consciência. Como um necromante, ver a verdadeira natureza das almas não era difícil, ainda mais quando todos enfrentavam a morte de seu corpo, ou de sua própria alma, entrando em completa inexistência. Proteja o que você deixou para trás? Nós somos inimigos, mas você pede minha convocação para ajudar seu povo? O que exatamente está acontecendo no mundo dos demônios? Perguntou Gustavo enquanto olhava para a Torre Vermelha. O que era Gustavo? Ele certamente não era um herói. Nem mais um humano. Ele estava evoluindo e se transformando tanto em tão pouco tempo que geralmente se sentia muito diferente de como costumava ser. Mas muitas vezes ele se perguntava: o que meu eu anterior teria feito em tal situação? Ele olhou para o campo de batalha enquanto o enxame de demônios irracionais continuava a surgir, essas criaturas. Elas eram sencientes. Ele começou a analisá-los com mais detalhes. Eles pareciam bestas selvagens comparados aos generais infernais. Esse enxame de demônios caóticos poderia ser apenas algo semelhante a monstros selvagens. Enquanto isso, havia castas superiores de demônios com inteligência avançada não diferente dos humanos. Eles estavam lutando por um motivo, embora alguns de seus membros fossem realmente doentes que só queriam massacrar os outros. O general infernal da resiliência parecia diferente. Ele era um homem verdadeiro, e um que parecia estar lutando por necessidade e para proteger suas pessoas. Ele não era diferente de um soldado lutando para proteger seu país e trazer vitória para ele, para que ele e seu povo pudessem continuar a prosperar. No final das contas, isso foi um apocalipse, uma espécie de batalha real entre todas as dimensões. Mas Gustavo simplesmente não conseguia entender alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas de todos os mundos estavam indo de acordo com esse apocalipse. Talvez tenha soado egoísta, e talvez insano. Mas por que eles não se uniram, incontáveis dimensões, e lutaram contra aquele que está vendo todos eles como uma fonte suprema de entretenimento? Talvez eles soubessem que era impossível lutar contra o grande acima de toda a criação. Era como tentar lutar contra um fato, algo que existe acima de você e que você nunca alcançará, por mais que tente. Um ser capaz de manipular dimensões ao seu gosto. Existe mesmo uma maneira de lutar contra um monstro. Uma nova resolução surgiu na mente de Gustavo, que talvez tenha sido influenciada pela última vontade do general infernal da resiliência. Unifique as dimensões. Fique mais forte. E lute contra o verdadeiro inimigo. No entanto, para um sonho tão insano, Gustavo precisará travar muitas batalhas. E um deles estava se aproximando, enquanto o general infernal do poder o encarava. Grande acima de toda a criação, você nunca deveria ter me dado um sistema. Disse Gustavo enquanto olhava para os céus. O grande acima de toda a criação negligenciou inúmeras dimensões através de seus incríveis sentidos interdimensionais. Ele olhou para Gustavo ao mesmo tempo que inúmeros outros seres. Ele parou de olhar para outras dimensões ao ouvir suas palavras. Um sentimento de excitação surgiu dentro de todo o seu ser. Uma bactéria humilde disse que iria derrotá-lo um dia. Que divertido! Ele não pôde deixar de esfregar o queixo e sorrir. Toda sua presença que torcia tecidos dimensionais da realidade e absorvia cosmos sem fim constantemente, não podia deixar de sentir admiração pela insanidade desse personagem. Me derrotar. Eu nunca tinha considerado que um deles consideraria isso como uma opção real. Interessante. Vamos ver até onde você pode ir, e vamos ver se vamos ver cara a cara, Gustavo, portador de U, Sistema de Invocador Supremo. Estou esperando grandes coisas de você, não me decepcione. Invocador Supremo capítulo 182,
Gustavo um poderoso demônio. Um general infernal do poder olhou para Gustavo com os olhos semicerrados intensamente. Seus aliados foram mortos um por um na frente dele enquanto ele lutava contra o Kirene e as outras invocações, espíritos e muito mais, mas seu poder era cada vez maior do que o resto, e estava principalmente tentando chegar a Gustavo, mas sempre sendo parado. Ele era forte, e os 3 Kirenas estavam conseguindo empurrá-lo para mais longe, mas não ia durar muito. Gustavo, depois de ver como os outros generais eram cuidados, rapidamente reuniu mana ao redor de seu corpo como uma aura de vários elementos combinados surgiram como uma chama transbordante, de arco-íris. Kirena e seus gêmeos não iam durar muito, era hora dele entrar na batalha. O general infernal do poder olhou para ele enquanto recordava seu passado e por que ele veio aqui. Enquanto ele evitou os ataques de Kirene e seus gêmeos e balançou sua espada demoníaca pelos céus, quebrando os céus. Os poderosos senhores infernais do mundo demônio lhe deram a tarefa de conquistar este mundo, agora que os celestiais e os Slarkobs foram derrotados. Foi uma tarefa fácil se você levar em consideração todo o tempo gasto nisso e como o mundo seria menos mágico, na maior parte. Mas isso mudou quando Gustavo e companhia chegaram. Aqueles que ele achava que acabaria lutando mais tarde vieram até ele mais cedo do que ele jamais havia previsto. E fortes o suficiente para lutar contra eles de alguma forma. Mesmo que ele tenha demorado tanto para derrotar o Rei Celestial e apenas alguns dias se passaram desde então, mas agora ele estava ainda mais forte, a ponto de ser comparável ao reino dos semideus. E não só ele, mas a convocação que ele tinha. Extensões de seu próprio poder de invocação, que se tornava exponencialmente mais forte quanto mais buffs e outros bônus ele adquiria. Poder tão tremendo. Os Summons derrotaram 3 dos Infernal Generals após algum esforço, forçando-os a se separar e dominar o campo de batalha. É como se eles já tivessem perdido no momento em que Gustavo entrou na frente deles. Gustavo pegou sua lança e olhou para o General Infernal do Poder. Instantâneo. De repente, ele alcançou o General Infernal do Poder em um instante, como um raio de luz brilhante, quando sua lança começou a se mover a uma velocidade incrível. O quê? Choque. 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 Cada ataque penetrante banhava o general infernal do poder com feridas tremendas, seu corpo inteiro tremia. Era completamente diferente de lutar contra Kirena e seus gêmeos. Gustavo, como invocador, não deveria ser tão forte sozinho. Mas por quê? Porque ele era tão ridiculamente forte. Kirena, Katrina, Catarina, vão apoiar o resto. Eu vou derrubá-lo, disse Gustavo, sua resolução brilhando com brilho dourado. Sua convocação assentiu obedientemente enquanto se sentiam animados que Gustavo finalmente entrou na luta. Você é tão forte. Isso não pode ser. Você é um invocador, certo? Seu poder. Você já é um semideus? Não. Você é ainda mais alto. Então, por que você não nos finalizou antes? Rugiu o general infernal do poder. Eu não tenho que responder a essa pergunta para você. E é principalmente porque custou muito mana para mostrar meu verdadeiro poder, eu vou acabar em algum momento e acabar indefeso. Minha regeneração de mana só pode manter muito antes eu sinto os efeitos colaterais do uso excessivo de mana, TCH. Eu não vou deixar você me matar. Eu vou te matar. Eu não posso perder agora, eu devo derrotá-lo para que possamos conquistar este mundo. Essa é nossa missão. Rugiu o general infernal do poder, enquanto seu poder se mostrava em uma poderosa aura flamejante de escuridão e cores vermelhas. Seus olhos brilharam com uma cor vermelha brilhante enquanto seu corpo ficava mais forte. As feridas deixadas em seu corpo se recuperaram lentamente, enquanto ele voava em direção a Gustavo e começava a bater a lâmina de sua espada contra a lança de Gustavo. Choque. 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 Eu não vou deixar você. Este mundo é meu, disse Gustavo. Seus olhos brilharam com uma luz amarelo-ouro brilhante, enquanto 7 lanças coloridas surgiam ao seu redor através de sua aura. Todos eles infundidos com elementos poderosos. Os olhos do general infernal do poder se abriram ao ver o poder vindo daquelas lanças. Que tipo de invocador era Gustavo? Instantâneo? 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 As lanças elementais voaram em direção ao general infernal do poder enquanto 2 empalavam seu corpo, enquanto ele conseguia escapar dos outros e voava ao redor. NNNGGH, isto
Estrondo. Disse Gustavo, fechando as mãos com força. Boom! Uarag! As duas lanças explodiram, liberando um ataque elemental mortal sobre a totalidade do corpo do General Infernal do Poder. No entanto, o comportamento calmo de Gustavo ficou parado quando a luta não acabou. O General Infernal do Poder conseguiu sobreviver de alguma forma. As feridas ainda estavam sobre seu bumbum, 2 buracos gigantes, mas seu corpo não explodiu como Gustavo esperava. Duro. Como se espera de um demônio de nível semideus. Disse Gustavo, enquanto continuava a seguir o General Infernal do Poder com suas outras lanças. O General Infernal do Poder começou a curar suas próprias feridas enquanto voava para longe dos ataques mortais de Gustavo. Ele voou para cima e os evitou, mas 2 vieram de cima, piscando com auras elementares e coloridas. Técnica da lâmina demoníaca, escuridão cortante etérea. O General Infernal do Poder desencadeou uma técnica poderosa a mover suas mãos rapidamente ao lado de sua lâmina, a lâmina. A lâmina lançou vários ataques cortantes continuamente enquanto impactavam as lanças. Choque. Choque. Bum. Bum. As lanças explodiram diante dele, a onda de choque jogando perto de Gustavo, onde o feroz invocador o pegou com seu Gungnir Valhalla. 1000 impulsos perfurantes divinos. Gustavo ativou a habilidade especial de sua arma, pois ela brilhou com uma aura brilhante de poder divino. Como se a arma ganhasse vida por si mesma. Ela brilhou e se transformou em 1000 ilusões de si mesma, todas perfurando o General Infernal do Poder. Isso não é nada. O General Infernal do Poder rugiu com raiva quando sua lâmina de repente abriu um olho vermelho. Uma explosão de escuridão e luz vermelha veio dele, enquanto ele a balançava em todos os lugares, resistindo ao poder de Gustavo. Choque. Choque. Choque.